A prostituta é um demônio. Ela e o cafetão são demônios. Ele é cruel, ele é um criminoso. O cafetão é um criminoso. Que tem índole cruel. Ele escolheu essa atividade, ele modelou essa forma. Não foi isso que Deus mandou, né? Ele criou essa forma de sobrevivência porque está de acordo com o psicológico, psique dele. Ele é cruel demais. Os crimes dele são difíceis para os homens descobrirem. Muito difíceis. Porque ele precisa envolver a vítima sexualmente, através das prostitutas, porque ele não tem aparência para atingir todos os homens. Então ele tem um grupo de prostitutas para cada homem. Então são loiras, ruivas, sararás, negras, gordas, magras, todos os tipos, até internacional, de outras nações, americana, de Miami, estilo Beverly Hills. Porque são os homens tradicionais da polícia militar são potencialmente capazes de ter mulheres deles, carne da carne, osso dos ossos deles, em países de primeiro mundo. E até isso o cafetão está interrompendo na vida dos policiais e delegados, dando a eles prostitutas, transexuais, tudo que se assemelhar à mulher tradicional, porque ele é um criminoso. O explorador sexual é um criminoso que tem psique cruel. E ele, por ser cruel, ele envolve as pessoas com falsidades e mentiras. E quem pode fazer isso é a prostituta, que vai envolver o homem com palavras enganosas, vai seduzir ele, vai oferecer o corpo para ele fazer o que ele quiser, para o cafetão pegar ele na covardia, na traição. Eles só matam, só defraudam na covardia e na traição. Eles são assim, porque a infidelidade faz parte da prostituta. Por isso ele, sendo cruel e ela infiel, é a parceria perfeita. Perfeita nos moldes da maldade do crime, né? Não é, entre aspas, esse perfeito. Eles são assim, por isso eles se dão bem. Eles se agregaram porque andarão dois se não estiverem de acordo. Eles estão juntos porque eles estão de acordo no psique deles. Um é cruel e a outra é infiel. O homem é o terceiro elemento nessa trama, é o alvo. Às vezes não é o homem, é o que nem sempre, quase sempre não é o homem, é o que ele tem, a projeção dele, a colocação dele social, militar, policial, política, é o que eles querem. Por isso não pode ter aproximação com prostitutas. Se ela quer se converter, o sangue de Cristo possibilitou a conversão deles, se eles de fato quiserem, eles nem vão chegar perto de vocês. Porque não há motivação senão só para roubar e defraudar vocês e prejudicar vocês, impedir vocês de desenvolver, porque ele vai perder as aspirações sociais. Se de fato ele se converteu, ele não vai ter aspirações sociais, porque ele sabe que as colocações terrenas são predestinadas, tanto ele e a prostituta sabem. E Deus, sabendo disso, dessa realidade dele, sem predestinações de colocações sociais elevadas, Deus deu o sangue de Cristo para eles se arrependerem e ter a oportunidade da salvação. Se ele se converteu, como ele diz que está, ele não vai ter pretensões sociais. Ele não vai querer uma mulher tradicional, porque ele sabe que ele não tem uma santa para ele. Carne da carne, osso dos ossos dele, não. Ele pode ter uma prostituta que se diz convertida.
E outra, ele não tem Deus precisa de filhos de Adão para administrar a terra, ou seja, que tem um psicológico tradicional do trabalho honesto, porque o homem está lá trabalhando sob a supervisão dele. Os dois precisam ter o mesmo psicológico, porque o trabalhador comum vai confiar nele. E ele também vai confiar no trabalhador comum. É uma troca de confiança profissional que você não pode depositar em cafetão e prostitutas, porque eles são mercenários, sabotadores, trapaceiros. E se convertidos, não têm a unção de Deus para um desenvolvimento satisfatório. Vão ter que ficar submissos aos homens da terra, aos predestinados. E aí que você vai esbarrar na ganância deles, que eles não querem. Eles querem as colocações dos predestinados. Olha, eles querendo roubar a minha posição como profetisa. Tudo isso é posição social que eles estão querendo roubar. Eles não estão nem me vendo. Eles estão vendo as posições sociais, as colocações sociais, a visibilidade, tanto para mim como para Jorge. Eles são assim, desse jeito. A conversão para eles é dessa forma. Não existe outra forma de haver uma relação social com eles, senão essa. É muito rígida Os mandamentos de Deus são muito rígidos. Eles é que brincam com a palavra de Deus. Eles é que escarnecem da palavra de Deus, debocham da palavra de Deus. Nós não fazemos isso. Mesmo não sendo um homem religioso, ele tem respeito por uma mulher, ele tem respeito por um jovem, ele tem respeito por Deus, por os animais. Mesmo não sendo um homem assim ortodoxo, não precisa ser um padre. O homem tradicional, ele já nasce com respeito à mãe dele, às irmãs. Eles já nascem sem respeito algum, por nada, nem pelo corpo deles eles têm respeito. Tanto é que eles vendem pelas esquinas. Como é que ele vai respeitar a outra pessoa se ele mesmo não se respeita? Eles têm um psicológico próprio, isso é fato. Eles têm um emocional próprio. Que Jesus, que Deus, por isso que o amor de Deus é coisa assim, constrangedora, sobrenatural, porque vem de Deus, porque Ele permitiu, sabendo de tudo isso que eu estou falando para vocês. Sabendo de tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele trouxe Cristo para morrer na cruz por todos, porque eles não somente são os pecadores inveterados, como eles contaminam os santos, ou seja, eles vão lá na casa do santo para perturbar o santo está lá na delegacia trabalhando, atrás da mesa, está na viatura trabalhando, os santos estão no escritório trabalhando, estão lá no gabinete político, eles vão lá para provocar o santo, com partes íntimas chocantes, mexendo com a masculinidade, com os desejos sexuais do homem de uma forma criminosa, covarde, que nenhuma mulher tradicional faz isso. A gente sabe que o homem tem as necessidades, a gente não fica provocando ele. Por isso que os homens nunca gostaram de mulher safada, porque provoca ele. Não é de confiança. As mulheres tradicionais não fazem isso, porque a gente sabe que ele é homem. A gente sabe. Toda mulher sabe. Pode pegar a freira lá que ela sabe. Que o homem não se deve fazer isso com o homem. E eles fazem de propósito, para tirar ele da santidade, para enfraquecer ele espiritualmente, para o cafetão dominar ele, através da prostituta, através do sexo das pessoas coniventes com ele, até levar ele para uma situação para destruir a vida dele e tomar a posição deles. Olha, policiais, a maioria dos policiais que caíram foi por causa de cafetão e prostituta. A maioria das famílias destruídas foi por causa de cafetão e prostituta. Quase
Todas as destruições sociais no Brasil são provocadas pelas atitudes de cafetões e prostitutas querendo roubar as famílias. Eles querem roubar as famílias, aí eles precisam destroçar as famílias para eles poderem dominar. Eles destroçam, eles vão prejudicando as famílias. Eles têm estratégia para prejudicar as famílias. Por isso é muito sério, é muito grave, e a sociedade precisa ser alertada. E eles queriam impedir até que as famílias tradicionais fossem alertadas em relação a eles. Porque tudo isso que eu estou falando, Deus sabe. Tudo isso que eu estou falando, Cristo sabe. Os anjos de Deus sabem. Todo o céu sabe disso. Inclusive eles sabem que é a verdade que eu estou falando deles. Eles não vão divulgar porque acaba com os planos deles. É muito sério, o psicológico deles é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrível. Eu estou alertando a sociedade porque eles são perversos mesmo, é a dupla dinâmica, cafetão e prostituta, cruel e infiel. É a parceria perfeita, certo?